Fala galera, beleza? Mais um tutorial da CodeStart começando e hoje nós vamos aprender como construir uma API Node.js. Nós vamos hospedar a nossa aplicação gratuitamente numa ferramenta chamada Render e vamos colocar um banco de dados gratuito hospedado pelo Supabase. Eu vou passar por cada uma dessas ferramentas, mostrar como funciona, mas antes eu queria começar esse tutorial passando um pouco pela teoria, porque esse vídeo foi inspirado em dúvidas que surgiram a partir do nosso post do Instagram, que é basicamente sobre o que é uma API. Aqui a gente explicou de maneira simples, né, que a API é como se você estivesse ali sentado no Siri Cascudo, né, olhando o cardápio, e você precisa fazer o seu pedido de hambúrguer, né, para o garçom. E aí, quando você precisa falar para o garçom o seu pedido, você está ali fazendo uma requisição. É justamente o que a gente está ilustrando, né, com essa história aqui do Bob Esponja. A cozinha tem tudo para preparar o seu pedido, mas você não pode ir até lá para pedir. Você precisa que alguém vá até lá levar o seu pedido para a cozinha para poder começar a ser preparado. Então, nesse momento, a gente está fazendo uma requisição. Ou seja, a gente está fazendo um pedido. E para quem a gente está fazendo o pedido é a nossa API. Então, fazer um pedido para o garçom é como fazer uma requisição para a API. Você faz um pedido e espera uma resposta. A sua resposta, no caso, vai ser o seu hambúrguer. Então, o garçom retornando com um prato pronto de servir na sua mesa representa a resposta da API. Só que isso é um pouco teórico, né? A gente precisa entender na prática como funciona uma API. Ilustrando de uma outra maneira, a gente tem aqui uma imagem que é basicamente em relação a um servidor e a um computador. A gente usa o nosso aplicativo, né, o nosso navegador e a internet para fazer requisições para algum serviço, que no caso é a nossa API. Então, quando a gente acessa uma rede social, um site, quando a gente acessa qualquer coisa na internet, a gente está fazendo requisições para algum lugar. E muitas das vezes o meio com que a gente está fazendo as requisições são através de APIs, que é basicamente o método, né, que vai levar essa informação para o servidor. Esse servidor vai buscar a informação na base de dados e através desse mesmo serviço que é a API, ele vai te devolver a resposta e você vai ver em tela. Então, dando outro exemplo, quando a gente entra no Google e faz uma pesquisa, o Google chama um serviço, né, a API dele, por trás dos panos. Essa API acessa o servidor do Google, busca na base de dados o que eles têm, e essa mesma API te devolve a resposta para a sua tela e você consegue ver os resultados no seu computador. Para fazer isso, existem alguns métodos, que são o GET, o POST, o PUT, o PET. E para falar um pouco mais sobre isso, eu produzi uma documentação aqui explicando um pouquinho sobre o que é uma API, o significado, né, da palavra em si, da sigla, na verdade, interface de, de programação de aplicativos. E aqui também tem sobre os outros métodos. Então eu vou deixar essa documentação no link embaixo do vídeo, só para que vocês possam consumir e ler um pouquinho mais sobre o que é uma API. Então, mas agora indo um pouquinho para a parte prática sobre a API, vamos construir uma API em JavaScript utilizando o framework que é o Node.js e com essas ferramentas que eu citei anteriormente de deploy e banco de dados gratuita, que é o Render para a gente fazer o deploy e o Supabase para a gente construir a nossa base de dados. Vou começar criando aqui uma pasta para o nosso projeto, vou chamar ela de AppNode. E se vocês não tiverem o Node instalado, vocês podem vir aqui no Google, digitar Node.js, fazer o download e fazer a instalação. Ele funciona para todos os sistemas operacionais. Depois disso, eu vou abrir essa pasta aqui com o meu terminal e vamos fazer a configuração básica do nosso aplicativo. Eu não quero que ele me pergunte sobre nenhuma opção do meu aplicativo, nem nome, nem versão, então eu vou digitar esse comando aqui para ele já preencher todas as informações com as configurações default. Pronto, ele já criou o nosso aplicativo. Eu vou digitar aqui code ponto para a gente poder abrir a nossa pasta no VS Code. A gente vai começar instalando algumas dependências. Vou começar instalando aqui o TypeScript como dependência de desenvolvimento e também a gente vai instalar o Test App, que é basicamente uma biblioteca que vai fazer com que os nossos arquivos TypeScript sejam transformados em arquivos JavaScript na hora do build e aí a ferramenta de deploy consiga ler eles corretamente, tá? Então, para isso eu vou digitar aqui o npm install -d, porque são dependências de desenvolvimento. Vou colocar aqui os types do Node.
o TSX para que a gente consiga rodar os aplicativos TypeScript e também JavaScript, né, uma ferramenta que a gente usa geralmente para fazer a leitura desses arquivos corretamente, e o nosso TSA. Esperar instalar. Prontinho, está instalado. Eu vou criar aqui agora a nossa pasta src e vou rodar um comando aqui que é o npx tsc init para ele criar o nosso arquivo tsconfig.json com as configurações básicas. Vou só trocar aqui o target do ES 2016 para o 2020, porque o Node ele já suporta o 2020, então não tem necessidade da gente utilizar versões mais antigas, tá certo? E basicamente é isso. Agora a gente vai instalar o FastFi, que é basicamente uma biblioteca parecida com o Express, para a gente poder gerenciar as nossas requisições. Para isso, a gente vai digitar aqui npm install FastFi e vamos esperar instalar. Pronto, vamos instalar também o Supabase. Então, npm install Supabase Supabase.js. Poderia estar instalando tudo ao mesmo tempo, tá? Estou instalando separado só para que vocês possam entender um pouquinho sobre as ferramentas que a gente está instalando, porque eu tenho a impressão que quando a gente instala tudo na mesma linha, não dá tipo para falar um pouco mais sobre elas, né? A gente acaba ficando confuso. Então, por isso que eu estou instalando separado. O Supabase basicamente é a biblioteca que a gente vai usar para a conexão do banco de dados. E por último, a gente vai instalar o nosso .env para a questão de manipulação de variáveis de ambiente. .env. Eita, digitei errado. Install .env. E pronto, agora a gente tem praticamente todas as bibliotecas que a gente precisa para criar o nosso aplicativo em Node. Aqui dentro do src eu vou criar dois arquivos. Primeiro o server.ts e o supabase connection.ts também. Aqui no server eu vou começar importando o nosso FastFi. Então, prontinho. E vou começar construindo aqui o nosso aplicativo. Vou criar uma constante chamada app que vai chamar o método FastFi. Aqui a gente vai construir algumas rotas. Eu vou criar aqui uma get e uma post, tá? Só para a gente poder ter de exemplo. Então, api.get/users. Eita. Pronto. E aqui dentro que a gente vai fazer as nossas chamadas do Supabase. Para isso, vamos construir aqui primeiramente o arquivo do Supabase Connection. Aqui dentro eu vou começar importando um arquivo chamado createClient. Do Supabase. Vou importar também o .env. E aqui eu vou chamar o .env.config para que a gente consiga ler as variáveis de ambiente aqui dentro. Eu poderia colocar isso aqui de uma forma global, se fosse um aplicativo um pouquinho maior, mas como eu preciso aqui, isso aqui já está de bom tamanho. Vou criar aqui duas constantes, primeiro que é a Supabase URL, e a gente vai ler esse valor, né, da minha variável de ambiente, que a gente vai chamar de Supabase URL. E vamos colocar aqui ou uma string vazia, porque o método para chamar a conexão do Supabase exige que a nossa constante seja uma string. E se a gente não coloca aqui esse ou, né, com uma string vazia, perceba a diferença de tipo. Aqui ele vai dizer que o Supabase ele pode ser ou uma string ou undefined. Se eu coloco aqui que ele é a minha variável de ambiente ou uma string vazia, a gente consegue tipar essa constante dizendo que ela é apenas uma string. Isso não vai gerar nenhum tipo de warning na hora que a gente chamar o método de criação do cliente. Da mesma forma, eu vou criar uma outra constante aqui chamada Supabase Key, que vai ler da nossa variável de ambiente o Supabase Key ou uma string vazia. Vou escrever errado aqui. E em cima eu também escrevi errado. Eita, hoje está difícil. Pronto, Supabase Key e Supabase URL. Aqui a gente vai chamar uma outra constante simples chamada Supabase
e nela a gente vai pegar o método createClient passando esses dois parâmetros, que é o Supabase URL e depois o Supabase Key. Como terceiro parâmetro, a gente vai simplesmente abrir um objeto passando o auth aqui e colocando dentro desse auth uma propriedade chamada persistSession, colocando esse valor como false. Eu não vou explicar exatamente como isso aqui funciona, mas a questão é que o Supabase, na versão que ele está, a biblioteca gera um erro, e não é, na verdade não um erro, um warning dizendo que você precisa setar essa variável como true ou false, e para esse warning sumir, você precisa passar pelo menos como false. Se você não definir, ele fica ali mostrando um warning, é muito chato. Para a nossa aplicação não vai ter diferença, então é melhor a gente deixar aqui como false mesmo, simplesmente para a gente não ter esse warning. Novamente eu escrevi o nome da variável errado, né? Supabase, e depois disso a gente vai simplesmente exportar essa nossa constante. Prontinho, esse nosso arquivo está pronto. Vamos voltar lá no nosso server para a gente continuar a configuração. Aqui no nosso server, a gente vai chamar o método do Supabase. Então aqui a gente vai começar importando o Supabase. Eita, hoje tá difícil. Supabase from Supabase Connection. Pronto. E na nossa API de GET, a gente vai fazer aqui um try catch, né? Aqui no nosso catch, se der algum tipo de erro, eu quero que ele faça um log. E se a gente tivesse algum método de fora, a gente poderia dar um throw. Eu vou deixar ele aqui. Mas aqui no try a gente vai criar uma constante chamada users dentro do data, em que a gente vai chamar o Supabase. Então, para a gente chamar o Supabase, é basicamente colocar a constante do Supabase, vamos dizer da onde a gente está querendo buscar, que é da nossa tabela users, que a gente ainda vai criar. Eu vou passar por todo esse processo. E depois de dizer da onde, a gente tem que dizer o que a gente quer fazer com esse método. Então, a gente quer fazer um select, e esse select ele vai retornar todas as informações. Então, o select all. Depois disso, depois que eu fizer a seleção, eu vou simplesmente retornar dentro de um objeto chamado value, no JSON, os meus usuários. Aqui ele está reclamando dizendo que o await ele só pode ser chamado em funções que são async. Então, para resolver isso, a gente vai dizer que o nosso método é assíncrono. Beleza? Tá pronto, tá tudo criado para essa API de GET. E eu vou fazer a mesma coisa para criar a API de POST, com umas pequenas diferenças. Então, vou criar aqui o meu método também /users, só que ali o método agora é POST, né? E só recapitulando sobre os métodos para quem ainda não leu a documentação, o GET é para que a gente possa retornar as informações. Então, quando a gente quiser buscar todos os usuários, ou buscar por apenas um usuário, ou fazer qualquer tipo de busca, a gente usa o método GET. E o POST vai ser para a gente poder criar um novo usuário. Vou criar aqui já o meu método como sendo assíncrono e vou novamente colocar aqui um try catch. Prontinho. E aqui dentro do try a gente vai primeiramente eu vou desconstruir aqui o objeto e vou dizer que eu quero pegar o name e o e-mail da minha request.body. Primeiramente, quando a gente vai criar uma API, a gente tem, como eu falei lá na teoria, né, a gente tem a requisição e a resposta dessa requisição. Aqui nesse momento eu estou pegando o que foi enviado nessa requisição, que é o que foi feito como pedido lá para o nosso garçom, né? Que no caso, para eu criar um usuário, eu vou precisar enviar um nome e um e-mail. Então esse é o meu pedido para a minha API. E como é que eu pego, né, esse pedido? Através desse carinha chamado request. Aqui nessa request eu consigo entender o que foi pedido. E depois, através do método de response, a gente consegue devolver para o usuário aquilo que ele precisa. E como é que a gente pega, né? Aqui ele está dizendo que ele não achou.
Basicamente, aqui dentro da nossa arrow function, a gente tem primeiramente o método do request e o segundo parâmetro é a nossa response. Então, aqui quando a gente coloca o request, a gente tem acesso a essa propriedade body, que é o corpo da requisição, e aqui dentro, quando a gente fizer a chamada, a gente passando esses dois parâmetros, a gente vai conseguir ter acesso a eles. Porém, ele está dizendo aqui, ele está reclamando na realidade que esses dois parâmetros, né, eles não existem naturalmente nesse request.body. É um erro aqui, na verdade, de TypeScript, não de fato que a gente esteja fazendo algo errado na construção da nossa função. A única coisa que a gente precisa dizer é que tipo, né, são esses dados. Então, para isso, eu vou criar aqui em cima um type users e eu vou dizer que aqui eu tenho dois parâmetros, que são o name e o e-mail, e ambos são do tipo string. Só recapitulando que aqui eu não estou fazendo nenhum tipo de organização de arquivo, nem dizendo que isso aqui é o certo, tá? Estou simplesmente ensinando a construir uma API do jeito mais simples possível. Então, se vocês forem criar uma aplicação de larga escala, vocês têm que fazer essa organização melhor, colocando os tipos das coisas em arquivos separados, criando camadas, né, de negócio para que as respostas elas possam ser tratadas direito, mas aqui como efeito de... Mas aqui como a nossa aplicação é muito simples e o objetivo é só mostrar como funciona, eu estou colocando aqui mesmo. Então, depois de criar, eu posso simplesmente dizer que o meu body, a minha request, né, ela é do tipo users. E automaticamente a gente não recebe mais o erro dizendo que esses tipos não existem. Depois disso, a gente vai criar uma nova constante da mesma forma, e aqui dentro do data eu vou criar, né, uma variável chamada createdUser, que ela vai receber um await, que é a requisição lá do Supabase. Novamente eu preciso dizer da onde eu vou buscar essa informação. Na verdade agora, como é um método de insert, onde eu vou inserir essa informação, né? E aqui no método, como eu vou fazer o que eu quero fazer, eu vou colocar o insert. Vou abrir um array e dentro desse array eu vou abrir um objeto. Aqui, basicamente, eu preciso dizer que quais são as propriedades e quais são os valores que eu quero passar para o meu banco de dados. Como os meus parâmetros no banco de dados vão ser exatamente iguais ao que eu recebi, eu posso simplesmente dizer name e e-mail. Aqui ele basicamente vai entender que eu estou tentando criar um name e um e-mail. Agora, se por exemplo o nome das minhas variáveis fosse, sei lá, nome do usuário, não façam isso aqui pelo amor de Deus, tá? Eu estou simplesmente ilustrando. E-mail do usuário. Inclusive ele vai passar a reclamar aqui por causa da questão da minha tipagem, que essas propriedades elas não existem. Mas se fosse dessa maneira e lá no meu banco de dados o meu parâmetro se chamasse name, eu teria que colocar aqui name, dois pontos, nome do usuário, e-mail, dois pontos, e-mail do usuário. Como não é o caso, o nome das minhas variáveis é o mesmo nome dos meus parâmetros lá no banco de dados, então eu não preciso repetir e colocar name, dois pontos name, e-mail, dois pontos e-mail. Posso simplesmente passar daquela forma e o Node já vai entender que o meu parâmetro ele deve ser enviado ao banco com aquele mesmo nome. E é isso. Dito isso, a gente já tem basicamente duas funcionalidades prontas. E depois disso, o próximo passo seria só dar uma resposta, né, para o nosso usuário, dizendo que aquele usuário foi criado. Só que eu, Alan, gosto de retornar o meu objeto criado, em alguns casos, para que a gente consiga reaproveitar essa informação. Enfim, às vezes o fluxo ele precisa, né, de algum dado que seja retornado ali depois da criação. Para a gente retornar essa informação do usuário que foi criada, a gente pode simplesmente colocar aqui .select no final. Isso aqui vai fazer com que a gente consiga retornar o nosso usuário criado. Então, para isso, a gente vai colocar aqui um return value, dizendo que a gente quer retornar o nosso created user na posição 0. Por que devolver a posição 0? Porque o created user, vocês podem ver aqui na tipagem que ele vai devolver um array. Porém, como a gente vai criar um único usuário de cada vez,
esse usuário que vai ser retornado, ele vai estar sempre na primeira posição do array. Só que aqui ele está reclamando que esse objeto pode ser nulo, porque aqui a gente consegue ver, né, de acordo com o tipo que o Supabase nos devolve, dizendo que essa resposta ela pode ser de um tipo array, ou ela também pode ser nula. Então o que a gente vai fazer é simplesmente fazer uma verificação em que, se a gente tiver o created user, a gente quer devolver isso na posição 0, senão a gente vai devolver nulo. Pronto, está configurado. E por último, a gente simplesmente precisa só colocar o nosso aplicativo para ser executado em alguma porta. Para a gente fazer isso, a gente vai vir aqui e vai colocar o listen. A gente vai definir aqui um host que pode ser o 000, só para a gente de fato ter um host da nossa aplicação. Mas o que vai importar para a gente aqui de fato é a porta da nossa aplicação. Primeiramente, a gente poderia setar aqui uma porta, sei lá, 500333, que é muito utilizado. Mas isso só funciona no geral na nossa máquina. O ideal é sempre que a gente coloque uma variável de ambiente como uma porta, porque as aplicações em que vão rodar, né, ou vão fazer o build da nossa aplicação, geralmente ele vai injetar ali numa variável de ambiente a porta da própria ferramenta. Então o que a gente pode fazer aqui é dizer o seguinte: a gente vai colocar process.env.port, vamos criar essa variável de ambiente também. Ou, se não, a gente coloca a nossa porta para poder ser escutada. Vou colocar aqui a 333. E aqui ele vai dizer que a tipagem ela não confere, porque o nosso process.env.port ele pode ser uma string, ele pode ser undefined, ele pode não existir no caso, né? Então, para a gente resolver isso, a gente pode dizer o seguinte: se a gente tiver o process.env.port, eu quero devolver dizendo que a minha variável vai ser um número do tipo number, no caso, né? E se a gente não tiver a nossa variável de ambiente port, eu quero que ele leia a porta 3333. Isso já resolve o nosso problema. A gente vai ter só que corrigir aqui para colocar os dois pontinhos, né, do if ternário. A gente estava usando ali um ou, mas aí, como eu coloquei o if ternário, eu preciso colocar os dois pontos para condicional. Se der negativo, ele conseguir ler a minha porta 3333. E por último, a gente vai colocar aqui um den, né, que se tudo der certo, eu quero colocar um console.log de que está funcionando a nossa aplicação. Prontinho. No geral, as configurações principais da nossa aplicação estão feitas. Qual vai ser o próximo passo? Vamos criar aqui o nosso ponto .env. E nesse ponto .env a gente vai criar duas variáveis, o Supabase URL e o Supabase port. E vamos colocar aqui uma variável port também, que inicialmente ela vai ter o valor ali de 3333. Vamos criar a nossa conta no Supabase e vamos criar a nossa base de dados lá de usuários para a gente poder testar e ver se essa API está funcionando localmente antes da gente subir. Para isso, nós vamos aqui entrar no Supabase e vamos criar a nossa conta. Eu vou colocar aqui o e-mail e senha e vou mostrar já depois que eu tiver terminado esse processo de criação de conta. Prontinho, tá. Cair aqui na tela onde mostra que o meu projeto está criado. A gente vai clicar aqui em Database e vai clicar, na verdade a gente vai clicar em SQL Editor e vai clicar em Create Table. Aqui ele já vai te dar um script mais ou menos pronto para criar uma tabela. Eu vou apagar aqui e nós vamos criar o nosso. Então eu vou rodar aqui o comando Create Table para a gente poder criar a nossa tabela Users. E eu vou dizer que eu tenho três campos. Primeiro, o campo ID, que é do tipo Unique Identifier. O default, aí a gente vai chamar um método chamado GenHandleUniqueIdentifier, para que ele possa gerar um identificador a cada novo registro. E esse meu ID, ele é uma primary key. Também vou colocar dois campos a mais, que é o name, que ele é varchar 80, acho que já tá bom, e not null, e também o meu e-mail varchar. O e-mail é bem menor, né? Vou colocar aqui um varchar 30 no máximo, not null, e pronto. Vou rodar aqui o meu comando. Ele vai dizer que a query é inválida porque eu fiz duas coisas erradas. A primeira aqui tem que ser, não pode ser chave, tem que ser um parêntese, e
está faltando ponto e vírgula. Então, rodando meu comando, pronto, a nossa tabela está criada. Se eu der um select agora nos usuários, não vai ter nada. Então eu vou inserir um valor aqui inicialmente sem ser pela API. Vou rodar aqui um comando set into users. Eu vou passar aqui para o name, para o e-mail, um valid teste e um e-mail testando@icodestart.com. Vou rodar esse comando. E pronto, agora se eu der um select, eu tenho esse valor aqui no meu banco de dados. Agora a gente já consegue testar pelo menos a nossa API de GET. Vamos rodar aqui ó, a nossa aplicação. E lembrando que na realidade eu não fiz a minha configuração ainda no package JSON, então a gente vai ter que fazer. Só corrigindo uma questão aqui, é que eu coloquei Supabase Port. Na realidade é Supabase Key que a gente vai chamar para fazer essa conexão. E antes da gente rodar e fazer o teste, a gente tem que colocar as nossas credenciais, senão não vai funcionar. Então para isso a gente vai vir aqui, podemos ir nas configurações, Project Settings, e depois disso nós vamos vir aqui em API e vamos copiar as duas informações em que a gente precisa. A primeira é a URL, vamos copiar aqui e vamos colar na nossa variável de ambiente. E segundo é a nossa API Key pública. Vamos copiar e vamos colocar ela aqui no Supabase Key. Prontinho, agora o próximo passo é a gente configurar o nosso script de dev, né, no nosso package JSON, para que a gente consiga executar a nossa aplicação e testar para ver se essa conexão funcionou e consumir, né, os dados lá do nosso banco de dados. Então vamos aqui no nosso package JSON. Nos nossos scripts, vamos tirar esse de teste, porque a gente não vai ter, e vamos colocar o nosso de dev. E o que a gente quer que aconteça? Quando a gente chamar o npm run dev, eu quero que ele chame a nossa biblioteca de TypeScript e chamando o nosso arquivo server que está dentro da pasta src. E pronto. Dito isso, a gente consegue rodar aqui no nosso terminal o nosso comando npm run dev e vamos ver se a nossa conexão está sendo feita corretamente. Prontinho, a gente tem aqui um console.log dizendo que o nosso servidor está funcionando. Agora a gente pode utilizar, por exemplo, um Postman ou um Insomnia ou qualquer outra ferramenta para a gente testar a nossa API. Lembrando, né, que a gente colocou ali na nossa aplicação do server, a nossa aplicação está rodando na porta 3333. Então, para a gente conseguir executar essa aplicação, a gente tem que colocar lá a nossa porta corretamente. Então, o link da nossa URL vai ficar http://localhost, o número da porta 3333 e a URL da nossa API lá, que era /users, né? Então, eu vou colocar aqui o método get e vou chamar para ver se a gente consegue retornar. Já está retornando. Esse é o usuário que eu criei, né, lá no nosso banco de dados. Então vamos chamar a nossa API de post para ver se a gente consegue criar mais um usuário. Vou trocar aqui o método para post. E aí vocês lembram lá que na request, né, a gente colocou request.body. Então ele espera que alguma coisa seja enviada nesse parâmetro. Então eu vou colocar aqui o body. Vou selecionar a forma de envio, o raw, e vou passar um JSON para esse body. Nesse JSON eu vou colocar os dois parâmetros que é a API espera, que é o name, e vou escrever aqui cold start. No e-mail eu vou passar qualquer e-mail porque eu não tenho nenhuma validação, teste.icodestart.com, e vou dar um send. Pronto, eu criei, e aqui vocês podem ver o que eu falei aquela hora. Eu criei esse usuário e ele me retornou as informações desse usuário. Então, se no momento eu precisasse fazer um get ou alguma coisa subsequente a essa criação, eu já conseguiria, porque essa requisição fez, né, a criação dessa informação e me retornou o dado que foi criado. Então, dito isso, agora se eu voltar aqui e chamar novamente o método get, vou apagar esse bar aqui, vou dar um send e pronto, aqui está retornando os nossos dois usuários. Isso significa que a nossa API está funcionando certinho, conectada ao Supabase. Só que a gente está fazendo isso localmente e o próximo passo vai ser colocar isso numa hospedagem
e a gente vai fazer isso de forma gratuita utilizando o Render. Então, para isso, basicamente a gente vai entrar aqui no site render.com. É uma plataforma que a gente pode utilizar aí como solução do Heroku. O Heroku deixou, né, de ter planos gratuitos e a Render tem um plano gratuito básico, mas lembrando que, pessoal, não utilizem planos gratuitos dessas plataformas quando vocês estiverem desenvolvendo projetos profissionais, principalmente para back-end. Para front-end, de vez em quando ainda passa, né? Porque dependendo do projeto, como é muito pequeno, e o site às vezes ele recebe poucos acessos, não tem muito problema. Mas para back-end, se você precisar fazer requisições ali do seu cliente, enfim, precisar de uma resposta mais rápida, o seu site vai ficar extremamente lento e você não vai conseguir desenvolver uma coisa que faça muito sentido para a solução do seu projeto, mesmo que ele seja pequeno, porque os recursos alocados, né, em planos gratuitos eles são mínimos, então não vai dar muito certo. Eu já adiantei, criei a minha conta na Render e preciso que vocês criem também para que a gente possa conectar o nosso GitHub e aí subir o nosso projeto. Então, primeiramente eu vou logar aqui na Render, eu vou clicar aqui para poder fazer o login. Já estou aqui dentro da minha conta e vocês vão entrar, assim que vocês se registrarem, vocês vão dar de cara com uma tela semelhante a essa. Só que existe um passo a mais que a gente precisa fazer, que é subir o nosso projeto no GitHub. Eu vou fazer isso de um jeito muito simples, para que a gente não utilize muitas linhas de comando. E eu já tenho o Git configurado na minha máquina, então se vocês não tiverem, eu preciso que vocês configurem, senão vocês não vão conseguir fazer da maneira que eu vou fazer aqui agora, tá bom? Eu vou criar aqui no repositório, eu vou criar um novo repositório chamado aula deploy node, deixar o repositório como público, eu vou adicionar aqui um git ignore node e vou criar o meu repositório. Dito isso, eu vou clonar esse repositório na minha área de trabalho. Vou clonar, clonei. Vou fechar aqui a minha aplicação. E vou simplesmente abrir essa pasta AppNode e vou jogar todos os meus arquivos para essa pasta do deploy. Tá certo? Vai ter gente falando assim, por que você não usou a linha de comando, por que você não usou CLA e tal. Eu não estou com nada configurado, meu computador tá quase zerado nas configurações, então eu estou fazendo aqui do jeito mais simples possível para que a gente consiga dar sequência na aula. Dito isso, essa pasta aula deploy node é um repositório do Git, então se eu abrir aqui com o meu VS Code, automaticamente na esquerda aqui, ó, ele vai começar a mostrar que existem algumas alterações que foram feitas e a gente vai conseguir commitar e mandar essas alterações para o nosso repositório. Eu não quero que nem o meu .env nem a minha node module seja lida, então eu vou só garantir aqui que no meu .env que eu escolhi, nada disso está sendo lido. Aqui está a node modules, eu tinha passado por ela, tá aqui, ó, node modules e o meu .env, então esses dois arquivos da minha pasta, eles não vão subir para o Git. Dito isso, eu vou abrir aqui o terminal e vou colocar um git add ponto para a gente mandar todos os arquivos. Onde está git commit "-m", vou colocar a mensagem, first commit. E por último, vou digitar git push para a gente poder enviar essa aplicação lá para o GitHub. Então, se eu voltar aqui e recarregar a página, agora já está aqui no meu GitHub. O que precisa fazer agora lá no Render é basicamente clicar em New Web Service. Vamos conectar o nosso GitHub aqui dentro. Vamos autorizar. E basicamente ele vai trazer para a gente aqui vai pedir, né, algumas permissões. E depois ele vai trazer para a gente os projetos na hora que a gente clicar novamente para criar um novo Web Service. Eu vou clicar aqui no projeto que eu quero, que é o aula deploy node. Vou conectar nele. Vamos dar o nome de aula deploy node da mesma forma.
Agora a gente vai configurar rapidamente o nosso script para a gente poder fazer o start e o build da nossa aplicação. Para isso a gente vai voltar aqui no nosso VS Code e vai vir aqui no nosso package.json e vamos colocar aqui o script de start primeiramente, em que para a gente fazer o start da nossa aplicação a gente vai colocar o comando node, né, que é utilizando a biblioteca do Node, e nós vamos utilizar o arquivo server que vai ficar na pasta dish, e ele é um arquivo JS. E também o nosso arquivo de build. Vou colocar aqui o comando de build, ele vai utilizar a nossa biblioteca do TSApp e basicamente ele vai ler a nossa pasta src para fazer o build. Mais uma configuração que a gente vai fazer aqui é o engine. A gente vai dizer para a nossa plataforma que a gente quer executar o Node na versão 18. Se você não setar isso aqui, muito provavelmente você pode ter problema, porque ele vai setar ali a configuração default da plataforma de build. No caso da render, se eu não me engano, eles utilizam a 14 ou a 16, mas a gente quer utilizar a 18. Então vamos deixar aqui setado a versão 18. Feito isso, a gente pode simplesmente testar os comandos aqui antes de subir. Eu vou rodar aqui, por exemplo, o npm run build. Deu tudo certo. E se eu rodar aqui também o npm start, ele provavelmente não vai dar nenhum problema. Está funcionando, ok, vou parar minha aplicação. Vocês podem ver que quando eu rodei o comando npm run build, ele gerou uma pasta dish com os mesmos arquivos da minha pasta src, só que no formato JavaScript para que nossa plataforma consiga ler esses arquivos e rodar corretamente. Eu vou fazer o commit dessa alteração do package.json. Primeiro tem que adicionar, né? git commit. Modify scripts package.json file. Pronto, já enviei esse commit lá para o nosso repositório. Agora a gente pode voltar aqui. A região a gente não vai mexer, no root repository também a gente não vai colocar. Aqui a gente vai simplesmente marcar o Node. Se tiver vindo marcado Docker, vocês só trocam aqui para Node. No build command a gente vai colocar aqui npm install e npm run build, ok? No start command a gente vai colocar npm run start, que é para poder startar a nossa aplicação. Vamos utilizar aqui a instância gratuita e percebam que ele não tem quase nada de recurso, então por favor não utilizem nada que seja gratuito para projetos profissionais, porque vai dar muito ruim. Seguindo aqui, a gente vai em Advanced para colocar as nossas variáveis de ambiente. Então aqui nós vamos colocar, eu já tinha colocado aqui, né, para testar. A gente vai colocar o Supabase URL, vamos colocar o valor dela, vou adicionar uma nova, colocar o Supabase Key, vamos colocar o nosso valor. E aqui a gente não precisa setar a variável port, porque a render vai automaticamente injetar na nossa aplicação uma variável chamada port e ela vai sobrescrever o valor que a gente colocou ali na nossa variável. Em compensação, a gente tem que adicionar aqui uma variável chamada Node Version, em que a gente tem que setar o valor de uma versão funcional do Node para que a gente consiga rodar nossa aplicação corretamente. Eu vou colocar aqui a 18.12.0, beleza? Por fim, a gente vai clicar aqui em Create Web Service. Vamos esperar o nosso build ser feito. Terminou, aqui já está dizendo agora que a nossa aplicação já está funcionando. Então a gente pode testar isso no Postman. E na verdade eu vou voltar aqui, né? Eu vou copiar a URL da nossa aplicação. Vou vir aqui no Postman e vou substituir pelo meu localhost 363. Agora a gente tem esse link /users, né, que é o link da nossa API. Eu vou dar um send. E percebam que o resultado já está funcionando, deu 200. Vamos testar fazer a criação de um novo usuário usando essa API. Eu vou digitar aqui no JSON mais um. API funcionando. Eita, escrevi tudo errado. Funcionando. E-mail
email@api.com e vou fazer um post. Deu 200. Agora se a gente der um get, prontinho, está funcionando. Então, beleza, tá tudo certo. A gente aprendeu como criar uma API Node, utilizar o Supabase para conexão de banco de dados, mais o render para a gente poder hospedar a nossa aplicação gratuitamente. Esse foi um tutorial que foi um pouquinho mais longo, mas espero que tenha ajudado vocês a entender o conceito de APIs e também aproveitamos para mostrar duas ferramentas que são muito úteis no dia a dia, principalmente para quem trabalha com back-end. Beleza? Por hoje é só e até a próxima. Valeu, galera!